Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai fazer a lógica da nossa aplicação. O nosso aplicativo ele não tem vida ainda, então a gente vai fazer todo o cálculo de IMC. Quando a gente clicar no botão de calcular depois de preencher a altura e o peso, eu quero trazer o IMC e eu quero saber se o usuário está acima do peso ou não. Nós podemos fazer a lógica da aplicação aqui na nossa tela Home. Nesse caso, eu vou separar as responsabilidades. A parte lógica da aplicação, eu vou fazer numa classe separada, dentro de um objeto. Então, nesse caso, eu vou acessar aqui o projeto, eu vou acessar App, Kotlin e Java, meu pacote principal. Aqui dentro do pacote principal, eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou criar um novo package. E esse pacote eu vou chamar aqui de Data Source. E nesse caso seria a nossa fonte de dados. É aqui que vai ficar a parte lógica da nossa aplicação. Dentro de Data Source, eu vou criar aqui uma classe Kotlin, que nesse caso vai ser um objeto Kotlin, que eu vou chamar aqui de Calculation. Nesse caso, um objeto de cálculos, né? E dentro desse objeto, eu vou criar aqui uma função, que vai ser a nossa função de calcular o IMC. Para calcular o IMC, eu preciso da altura e do peso que o usuário está digitando. Então, essa função vai ter dois parâmetros, que nesse caso é o peso e também a altura. Esse peso e essa altura, inicialmente, vai estar chegando como valores strings, né? Porque o que a gente está capturando aqui são textos. Porém, a gente não consegue fazer cálculo com textos. Eu preciso converter esses valores do tipo string para valores decimais para poder fazer esse cálculo do IMC. Então, eu preciso converter a altura e o peso para valores fracionados. Nesse caso, double. Pode ser float ou double, mas nesse caso eu vou trabalhar com double. Eu vou criar uma função aqui chamada de calculate IMC. Vai ser uma função para calcular o IMC. Essa função vai receber a altura. Vai começar como string, depois eu vou converter para double e vai receber também o nosso peso. Eu vou passar aqui como string. A primeira verificação que eu preciso fazer é a seguinte. Se o usuário não digitar nada na altura e no peso e ele clicar no botão de calcular, eu quero que mostre uma mensagem de erro aqui, ó. Preencha todos os campos. Além de mostrar essa mensagem de erro, eu também quero mudar o estado do meu text field, passando lá para o isError da caixa de texto, verdadeiro. Eu vou passar verdadeiro. E aí vai ficar vermelho aqui a caixa de texto, sinalizando que houve um erro. Então, nesse caso, eu preciso de uma mensagem, de uma string, e também eu preciso trocar o estado da caixa de texto através de um valor booleano. Para que a gente possa retornar esses valores para a nossa tela home, eu vou criar aqui uma função anônima, é a maneira mais simples de fazer isso, existem outras formas, mas nesse caso eu vou trabalhar aqui com função anônima. Eu vou criar aqui uma função anônima chamada de response, e aqui dentro eu vou passar os dois parâmetros dessa função que vão ser retornados. Nesse caso, a mensagem, que vai ser uma string, e também o state da caixa de texto, que nesse caso são valores booleanos. Então eu vou passar aqui como boolean. E essa função não vai ter nenhum retorno, nesse caso eu vou passar aqui como unit. Beleza, acabei de criar aqui uma função anônima, onde vai ter aqui a mensagem e também o estado da nossa caixa de texto. E a primeira verificação que a gente vai fazer é a seguinte, eu vou passar aqui uma estrutura condicional if, eu vou pegar aqui a minha altura, se a minha altura não estiver vazia, eu vou passar aqui a função isNotEmpty, e eu vou passar aqui o operador lógico e o meu peso não estiver vazio, a gente vai fazer o cálculo do IMC. Então, se a altura não estiver vazia e o peso não estiver vazio, a gente vai calcular o IMC. Então, para que a gente possa calcular o IMC, tanto o peso quanto a altura tem que estar preenchido. Se não tiver preenchido, a gente vai mostrar uma mensagem de erro aqui, preencha todos os campos e vai passar para o nosso state aqui da caixa de texto verdadeiro, deixando essa caixa de texto vermelha, sinalizando que houve um erro. Então, se for preenchido, o cálculo de IMC vai ser feito aqui dentro. Se não, já vou passar aqui um else. A gente vai passar através aqui da função anônima, através do response. Ele espera aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string, que nesse caso é a mensagem. Eu vou passar aqui uma string, preencha todos os campos. E o segundo parâmetro é um valor booleano, verdadeiro ou falso. Nesse caso, eu quero passar verdadeiro, que é para poder trocar o estado da caixa de texto. Esses valores vão ser recuperados aqui na tela home. Se for preenchido, aqui a gente vai fazer toda a lógica do IMC.
Como eu disse para você, a gente não pode fazer cálculos de textos. Os valores que a gente está recebendo aqui, 165 e 70,50, por exemplo, peso e altura, eles estão em formato de string, de texto. Eu não consigo calcular texto com texto. Eu preciso converter, primeiramente, a altura e o peso para valores decimais. Nesse caso, double. Não tem como fazer essa conta com valores do tipo texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar aqui de peso formatado. Peso formatado, formatted, vai receber a nossa variável peso e eu vou passar aqui um replace. O que é esse replace? Como o peso ele vai receber tanto vírgula e ponto, eu preciso fazer essa conversão aqui logo no início. Se o usuário colocar vírgula, a gente vai trocar a vírgula pelo ponto. Por quê? Porque para fazer o cálculo aqui na programação, eu não consigo fazer cálculo com números com vírgula. Tem que ser números com ponto. Então, os valores decimais, eles precisam estar com ponto. Se chegar aqui valores, né, o peso com vírgula, eu vou trocar a vírgula pelo ponto automaticamente. E se chegar ponto, ele não vai fazer essa troca, tá? Ele vai manter o ponto. Se chegar aqui valores com vírgula, eu vou trocar a vírgula pelo ponto. Então, eu vou colocar aqui a vírgula e eu vou substituir pelo ponto. Replace, né, significa que eu vou substituir. Eu vou substituir a vírgula pelo ponto. E eu preciso converter essa variável aqui, que é string ainda, eu vou passar para double, utilizando aqui o toDouble. E você vai ter dois aqui, toDouble e toDouble or null. Coloque o toDouble or null. Você vai converter para número fracionado, para double, e também vai garantir a segurança nula, né, que nesse caso seria o null safety. Então aqui, se caso chegar nulo, a aplicação não vai quebrar. Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver, né, que o peso formatado ele é do tipo double e você vai ver que tem um ponto de interrogação. Quer dizer que a gente definiu a segurança nula. Eu vou dar um Ctrl D, eu preciso formatar também a altura. Então, nesse caso, eu vou passar aqui altura formatada. Vou escrever aqui, ó, high formatted, e vai receber a nossa altura. Então, vai receber a altura aqui. E nesse caso aqui, eu não vou dar um replace, porque a altura não vai ter ponto e vírgula, né? Vai ser valores inteiros. Aí eu vou converter o inteiro para double, porque precisa ser double também. Eu vou colocar toDouble or null, colocando aqui a segurança nula também. Já fizemos a formatação do peso e da altura. Agora sim, a gente vai fazer mais uma verificação aqui e a gente vai verificar se a altura formatada for diferente de nulo e a altura formatada for diferente de nulo, aí sim a gente vai fazer o cálculo de IMC. Então, o IMC, basicamente a fórmula seria a seguinte aqui, né? Ó. Seria peso dividido pela altura vezes altura. Essa seria a fórmula, tá? Peso dividido pela altura vezes altura. Como a gente quer trabalhar em centímetros e não em metros, a gente precisa converter a altura em centímetros, porque o cálculo automaticamente ele é feito em metros. Então vamos lá, vamos fazer por partes aqui. Eu vou criar uma variável onde vai conter o meu IMC e aqui vai ser o cálculo. Então aqui eu vou receber a altura formatada, que é um double, né? Altura dividido, aí eu vou colocar dentro de parênteses aqui, porque vai resolver primeiro aqui dentro, altura vezes altura. Então eu vou colocar aqui altura formatada. Basicamente seria o cálculo do IMC. Porém, lembrando, a altura precisa estar em centímetros e não em metros. Então nesse caso, eu preciso fazer aqui dentro mais um cálculo, né, que seria a altura dividido por 100 vezes a altura, novamente, dividido por 100. Aí, nesse caso, a gente vai converter a altura para centímetros. Então, esse é o cálculo. Já temos aqui o IMC dentro dessa variável. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é uma verificação para saber, dependendo do IMC, o peso vai estar normal, o peso vai estar abaixo do peso. Para que eu consiga saber qual que é a faixa do IMC, eu preciso de uma tabela de IMC. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar o meu navegador de internet, você vai escrever aí no Google, tabela de IMC. Tem várias aí na internet, tá? Eu vou pegar a mais simples que tiver aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar uma bem tranquila aqui, ó. Ó, essa daqui. Nós temos uma tabela de IMC. Aqui você vai ter o IMC, os valores e a classificação. Então, por exemplo, se o IMC for menor do que 18,5, o peso vai estar baixo. Se o IMC tiver 18,5 até 24,9, o peso é normal. Acima de 24,9, né, a partir de 25 até 29, sobrepeso. Então, a gente vai seguir essa tabela aqui para trazer a classificação do IMC. Então, vamos lá. A primeira verificação aqui é 18,5. Eu vou criar aqui dentro um controle de fluxo WHEN, utilizando aqui o Kotlin, e aí eu vou fazer a seguinte validação, pegando aqui o IMC. Se o IMC for menor do que 18,5,
Aí, nesse caso, eu vou retornar, né, para a nossa home aqui, a nossa mensagem e também o state. Eu vou retornar a mensagem, nesse caso, IMC. Eu vou passar aqui o IMC, correto? Nós temos aqui o IMC. Então, eu vou pegar aqui, ó, e passar IMC. Vou pular uma linha. A gente pula uma linha e passa aqui a classificação. Então, nesse caso, o primeiro vai ser abaixo do peso. E aqui eu vou passar falso para minha caixa de texto. Nesse caso, não queremos passar nenhum state de erro. E isso eu vou fazendo para todos eles. Então, o próximo aqui, ó, é no intervalo de 18.5 até 24.9. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais uma verificação. E o IMC tiver no intervalo, você vai colocar o in aqui, ó, essa funcionalidade do Kotlin. Se tiver no intervalo de 18.5, aí você coloca 2 pontos, até 24.9, a gente vai passar aqui para o nosso response a próxima mensagem. Aí você pode copiar tudo isso daqui. Aí aqui vai ser peso normal. Então, se o IMC tiver no intervalo de 18.5 até 24.9, eu vou mostrar o IMC e vai mostrar peso normal. Aí o próximo é de 25 a 29.9, sobrepeso. Mesma coisa, vou dar um Ctrl D aqui. O próximo é 25.0 até 29.9. Aí nesse caso vai ser sobrepeso. Vou passar aqui, ó, sobrepeso. Depois, de 30 a 34.9. Aí vou colocar aqui, ó, de 30 a 34.9. Vai ser obesidade grau 1, né? Então vou colocar aqui, ó, obesidade grau 1. O próximo, de 35 a 39. Obesidade severa, né? Grau 2. Aí você vai colocando. Então, eu vou colocar aqui, ó. O próximo é 35, né? A 39.9. Obesidade severa, grau 2. Vou até colocar o grau dessa forma aqui para ficar mais interessante. E o próximo, né? Se for acima de 40, obesidade mórbida, grau 3. Então, eu vou colocar aqui um else, né? Vou definir aqui um else. Se não, se for acima de 39.9, né? Automaticamente, a gente já vai passar aqui para o response. Já vou passar a mensagem aqui, né? Ó. Obesidade, qualquer obesidade mórbida, né? Obesidade mórbida, grau 3. Vou colocar aqui severa. Vamos lá. Peso normal, vou colocar com letra maiúscula aqui para ficar mais interessante. Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade severa grau 2, obesidade mórbida grau 3. Basicamente é isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte agora. Precisamos passar esse método para a tela home, né? Precisamos passar a altura e o peso. Então a gente vai vir aqui em Home e como essa função está dentro de um objeto, eu consigo acessar essa função diretamente pelo objeto. Eu não preciso instanciar nada. Eu vou vir dentro de Home aqui, dentro do botão de calcular. E quando eu clicar no botão de calcular, eu vou acessar o meu objeto Calculations. Eu vou escrever aqui, ó, calcu. Já está aqui, ó, meu objeto Calculations, dentro de Data Source. Vou dar um ponto aqui e eu consigo acessar o meu método CalculateIMC. Vou clicar aqui. Aí eu vou ter dois, né? Nesse caso eu vou abrir e fechar parênteses. O primeiro é a altura, primeiro parâmetro aqui. Eu vou passar o state, a altura que o usuário digitou. O próximo é o peso. Eu vou passar o peso que o usuário digitou. E depois eu vou retornar aqui a resposta. Eu vou passar aqui o response. Eu vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou passar dois parâmetros. O primeiro é a mensagem e o segundo é o state. Então aqui no texto eu vou passar result, é a minha mensagem, vírgula, o state para mudar a caixa de texto. Então, nesse caso, o state aqui, eu coloquei como text field error e aqui eu coloquei result message. Aqui eu vou colocar como text field state, para a gente saber que é isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, text field state. E aqui eu vou passar uma arrow. E aqui dentro, né, depois que eu passar a altura e o peso, ele vai fazer toda a verificação. Se a altura estiver vazia e o peso estiver vazio, preencha todos os campos, eu passo verdadeiro. Se tiver preenchido, eu vou fazer todos os cálculos e baseado no IMC, eu vou trazer uma resposta. Peso normal, state. Obesidade grau 1, state. E assim vai. E vai estar chegando aqui, né? Ó, a mensagem e também o state. Então, nesse caso, a mensagem eu quero passar
para o nosso result message. Eu quero atualizar o nosso state. Então aqui eu vou passar vazio, né? Vou deixar vazio. Vou atualizar o meu state. Então vou pegar aqui, ó, result message. Vai receber a nossa nova mensagem, né, através do result. E eu vou atualizar a nossa caixa de texto. Nesse caso, por padrão, o text field error começa como falso. Ele vai passar verdadeiro se não preencher. Vai continuar falso, né, se tiver tudo preenchido. Eu vou passar aqui o text field error. Recebe o text field state. Basicamente é isso, ele já vai atualizar automaticamente. Vamos executar aqui e ver como é que está ficando. Não preenchi nada, cliquei aqui, preencha todos os campos, ficou vermelho aqui, ó, tá vendo? Ficou vermelho. Então o que aconteceu? Ele caiu no else, trouxe para a gente aqui, ó, preencha todos os campos. Então vai chegar aqui, ó, a mensagem, vai passar para o result message, e ele trouxe aqui, ó, preencha todos os campos. E o state passou verdadeiro para o nosso text field error. E aqui no is error se tornou verdadeiro. A caixa de texto ficou verdadeira. Agora eu vou digitar uma altura e um peso. Vou colocar aqui 1,78 m. E aqui no peso eu vou colocar 98,95 kg. Vou clicar em calcular. E já mostra o IMC. IMC de 31,23, obesidade grau 1. O usuário está acima do peso, bem acima do peso. Só que repare aqui, ó, tá trazendo os dados normalmente, né? Ele vai trazer os dados aqui conforme o IMC. Só que o IMC está trazendo um número gigantesco. Eu quero que traga só 2 casas decimais aqui, não essa quantidade imensa aqui. Geralmente é 31,50, 31,05. Eu não quero que traga tudo isso daqui. Ele está trazendo todas as casas decimais. Para que a gente limite apenas 2 casas decimais, eu tenho que vir aqui na nossa função calculate IMC e eu preciso formatar esse IMC. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu fiz o cálculo e obtive o IMC. Só que agora eu vou formatar esse IMC. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada de IMC formatado, né? Formatted. Vai receber aqui, né, uma string. E para que a gente consiga definir as casas decimais, né, eu preciso passar aqui, através do string, a função format. E aqui eu vou colocar esse código aqui, ó, que nesse caso é a porcentagem .2f. E aqui na frente eu vou colocar o IMC que eu quero formatar. O número está todo bagunçado aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o nosso IMC e estou formatando ele. Eu quero trazer apenas 2 casas decimais. Eu quero trazer desse IMC apenas 2 casas decimais depois do ponto. Aí, nesse caso, o IMC vai estar aqui dentro, ó, só que formatado já. Aí, ao invés de eu passar IMC, eu vou passar o IMC formatted aqui para a mensagem. Vou passar aqui, ó, IMC formatted. É só trocar pelo IMC formatado. Basicamente é isso. Vamos executar. Aqui eu vou colocar essa anotação aqui, né, para ele não dar mais erro. Vou dar um suppress. Beleza? Ele vai definir aqui um default, uma localidade default, né? Deixa eu executar de novo aqui. Cliquei aqui, preencha todos os campos, ficou vermelho. Vou preencher, vou colocar 1,78 m. Vou colocar 98,50. Vou clicar em calcular e agora ele vai trazer só 2 casas decimais. IMC de 31,909, obesidade grau 1. Se eu colocar aqui 98,50, vai funcionar também, tanto com ponto quanto com vírgula. Cliquei aqui, trouxe o mesmo resultado. Ah, vou colocar aqui 100 kg, 100,900. Cliquei aqui, IMC de 31,85, obesidade grau 1. Se eu colocar mais, por exemplo, 150 quilos, vai ser IMC de 47, obesidade mórbida, grau 3. Por quê? Porque o IMC está acima de 39,9, ou seja, acima de 40, né? É obesidade mórbida. Se eu colocar aqui, por exemplo, 125 quilos, IMC de 39,45, obesidade severa. Ainda está dentro, ó, grau 2, mas se passar de 39, obesidade grau 3. Vou colocar aqui, por exemplo, 80 quilos, IMC de 25, sobrepeso. De 25 até 29, ó, é sobrepeso. Abaixo de 25 já é peso normal. Eu vou colocar aqui uns 70 quilos. 22,09, peso normal. Abaixo de 18,5, vou colocar aqui tipo uns 55 quilos. 17,36 abaixo do peso. Então, nesse caso, é o peso dividido pela altura vezes altura. E a gente vai ter o IMC. Pessoal, esse foi o aplicativo que a gente aprendeu a criar nessas aulas. E esse daqui é o curso
né, um mini curso de Jetpack Compose que eu criei para você aqui no YouTube. É um curso bem interessante, onde a gente ensinou para vocês aí os fundamentos, toda a parte do Compose aí, né? E também eu ensinei você a criar um aplicativo incrível. Então a gente está terminando aqui o nosso curso de Jetpack, nosso curso de iniciante, nosso mini curso gratuito. E continue acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Nós temos outras playlists de Compose. E se você quiser se especializar no desenvolvimento de aplicativos Android, principalmente com Jetpack Compose, se você quiser aprender a criar aplicativos muito mais avançados, com banco de dados, com servidores, com recursos muito mais avançados, entender de fato a linguagem Kotlin, a parte de algoritmos, lógica de programação, de fato se tornar um programador profissional, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu treinamento de Jetpack Compose. Lá você vai aprender do zero ao mais avançado, mesmo que você não saiba nada de programação. Marcos, eu não sei nada de lógica, algoritmos, não sei nada da linguagem Kotlin. Vai aprender do zero. Vai aprender a criar aplicativos desde o básico até o mais avançado e também a publicar os seus aplicativos na Play Store. Então, com esse conhecimento, você pode utilizar tanto para o mercado de trabalho, quanto para você criar aplicativos para clientes, né, empresas, como freelancer, pessoa física, pessoa jurídica, ou você criar os seus próprios aplicativos e monetizar na loja. Você também pode criar um aplicativo para o seu negócio. Às vezes você tem um negócio físico, uma loja, né, uma empresa, e você quer criar um aplicativo onde os usuários vão poder comprar dentro dele, se cadastrar, fazer agendamento. Você que tem uma barbearia, você que tem uma pizzaria, não importa o comércio, né, a empresa, você pode criar um aplicativo para o seu negócio, publicar na loja ou não publicar, colocar em outra loja de aplicativos ou colocar dentro do seu site para o pessoal baixar. Então você tem N possibilidades depois que você aprende de fato a programar. Porque o nosso curso não é só Jetpack Compose. Eu ensino a base de qualquer programador. Eu ensino lógica de programação, algoritmos, a sintaxe da linguagem, orientação a objetos, tudo que um programador precisa saber, como funciona o computador. Então é muito importante que você saiba toda essa base. Vou deixar o link na descrição. Vai lá, faz o investimento que vai valer muito a pena. Nos acompanhe aqui no YouTube, mas também compre o nosso treinamento. Acesse o nosso conteúdo premium para você se aperfeiçoar, para você chegar mais rápido no objetivo. Lá nós temos grupo de alunos, nós temos suporte, nós temos toda uma estrutura sem distrações, diferente aqui da plataforma. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!